Então vamos falar sobre o Natal. Em um momento da nossa história, o nascimento precisava ser celebrado e simbolizado na forma de um ser humano. Naquele momento da história, mais primitivo da evolução, da consciência amorosa e criativa da humanidade, o homem ainda estava em um nível muito exteriorizado, a espiritualidade voltada para fora. Tudo precisava ser materializado. Houve então um acontecimento através de um homem com imensa pureza, valores e princípios, que o Cristo pôde se manifestar em uma totalidade de atributos e virtudes raramente presente naquele grau, em uma esfera de terceira dimensão, de dualidade. No entanto, no meu humilde entendimento, é um equívoco supor que a nova vinda de Cristo ocorrerá da mesma forma que antes. Vocês entendem? O Cristo já vive em todos e em tudo aquilo que respira e tem consciência. O Cristo renasce a cada bom trabalho, a cada escolha saudável que realizamos a serviço da verdade e do amor. Em cada passo da nossa jornada, em que encontramos, em que transformamos um equívoco, uma negatividade, um bloqueio, a cada dor que é acolhida, sentida e liberada, a cada solução de problemas, né, a cada reparação de culpa real, quando nós fazemos uma ressignificação de uma crença que nos limita, que às vezes até sustentamos de forma obstinada, nesses lugares, nesses movimentos internos, liberamos obstruções diretas ao Cristo interior. E na nova era, a energia, o ímpeto, o poder do Cristo interior já está disponível para todos nós. Relembrando que essa força, essa presença crística, não é algo sentimental, meloso, submisso ou cor-de-rosa. A presença crística, ela tem uma potência, uma pujança enorme, um poder transformador, realizador, empoderador, contém criatividade, brilho, gratidão, entrega, conexão. Não tem espaço para você se fingir de fraco, se vitimizar, ficar reclamando, julgando ou se distraindo com o outro. Porque a vitimização, quem se faz de vítima, não procura ajuda, não procura solução, procura aliados. A vítima, ela deseja reforçar o seu corpo de dor e justificar as suas atitudes pobres com justificativas nobres. Aqueles de nós que já estão prontos, que têm coragem interior de abrir espaço, de cultivar a receptividade para o influxo divino, para a verdadeira alegria de servir a vida, para a honestidade interior, para o prazer, para o êxtase, já podem vivenciar o Cristo interior. Nós precisamos conduzir diariamente esse diálogo entre o mortal e o eterno em nós, entre o Filho humano e o Pai divino, como Cristo fez nessa dimensão através de Jesus. E o despertar da consciência crística não vai eliminar todos os nossos problemas, mas vai nos guiar e nos ensinar a melhor forma de enfrentá-los.
Não teremos uma cruz mais leve, porém uma luz mais forte, um coração mais confiante para sentir, para agir, para criar e integrar o que precisamos. Um coração mais forte para amar, lembrando que não amar, não ser amado, dói, dói. Mas a verdadeira desgraça na vida é não amar, é não ser grato. O sofrimento por não ter sido amado do jeito que você queria é a distração da sua criança ferida para não colocar a intencionalidade positiva da experiência do amor na ação. A justificativa nobre para a atitude pobre. Então essa alegria, essa força, esse êxtase, essa paz crística não podem ser vivenciados se não purificarmos a nossa mente, nossas emoções negativas, se não buscarmos o autoconhecimento como pilar central da nossa jornada, soltando ressentimentos, pactos de vingança da criança ferida, invejas, projeções, melindres, se não ressignificarmos todas as nossas crenças limitantes. E fazendo assim, nossas ofertas à vida vão transcender e muito os enfeites simbolizados na árvore de Natal. Essas ofertas precisam ser sustentadas diariamente, na meditação diária, no trabalho, nas terapias e processos individuais, nas experiências em grupo, nas nossas relações e interações, no cuidado com as 12 áreas da vida, que é a real e a verdadeira espiritualidade. E assim nós vamos então experimentar o pulsar de uma vida mais leve, criativa, confiante em nossa realidade egóica, transitória, material, e em nosso ser maior, nossa realidade eterna e consciencial. E assim veremos, por experiência, que o Cristo nasce a cada minuto, a cada nova realização, a cada brotar de uma nova consciência, a cada sopro de amor e de presença, a cada mudança de atitude. Até que todas essas pequenas luzes que acendemos em nossa psicosfera, em nossa alma, espalhem-se para outras almas, convergindo e emergindo em um enorme oceano de luz, um oceano de amor, de vida, de fraternidade, um oceano de intensa consciência jubilosa. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que a luz do Cristo esteja sempre com você, em você, e que você possa sustentar a luz do seu melhor, sempre. Paz e bem.